Quem foi Esdras na Bíblia? Esdras foi um sacerdote e escriba que liberou um grupo de judeus exilados em Jerusalém. Talvez você já se perguntou quem foi Esdras, por causa do livro do Antigo Testamento que leva seu nome. O nome Esdras pode significar tanto ajudante, do original Esdras, quanto Jeová ajuda. Além das histórias sobre ele no livro que leva seu nome, Esdras, também ele é mencionado no livro de Neemias e em algumas obras apócrifas. Quem foi Esdras? O sacerdote e o escriba. Então, Esdras era filho de Seraias e a genealogia registrada dele fornece razão suficiente para traçar sua descendência sacerdotal até Arão, tornando parte da principal corrente sacerdotal em Jerusalém. A Bíblia menciona Esdras especialmente como sacerdote, como nos diz no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 10 ao 16, e no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 2, especialmente como escriba. Esdras, capítulo 7, versículo 6, e Neemias, capítulo 12, versículo 36. E também como escriba e sacerdote, ou seja, com funções acumuladas. O relato bíblico diz que Esdras era um escriba instruído na lei de Moisés. Naquela época, o escriba era geralmente um funcionário do governo, responsável pelo desempenho de certas funções administrativas, como ser um oficial do exército responsável pelo controle e registro de contingentes, ser responsável pelo palácio ou ser responsável por importantes funções literárias, como escrever crônicas e documentos reais, além de fazer cópias de textos sagrados. Esdras provavelmente ocupava uma posição de prestígio na corte persa, tanto que foi responsável por servir como uma espécie de secretário de Estado para assuntos judaicos. Assim, o termo escriba, aplicado a ele, pode designar sua autoridade governante e seu papel como mestre da lei de Deus. Qual foi a missão de Esdras? Esdras foi enviado a Jerusalém em 458 a.C., por Artaxerxes I. O objetivo da sua viagem a Jerusalém foi avaliar as condições civis e religiosas dos judeus, que ali viviam e nos arredores, a fim de estabelecer as reformas necessárias. Para isso, Esdras recebeu autoridade para fazer nomeações no Estado judeu, além dos recursos, propriedades e certos incentivos fiscais associados ao serviço do templo. Então, ele reuniu um grupo de exilado que queria retornar a Jerusalém. E depois de jejuar e orar, conduziu esse grupo para o território de Judá. Ao chegar a Jerusalém, encontrou uma comunidade muito pobre e culturalmente atrasada em comparação com os judeus assentados na Babilônia. Por isso, teve grandes dificuldades. Esdras se dedicou à reconstrução da comunidade judaica. Seu foco principal era o problema dos casamentos mistos. A maioria dos judeus casou-se com mulheres estrangeiras e adotou práticas pagãs. Esdras ficou muito preocupado, pois percebeu que tal comportamento havia corrompido os judeus com idolatria e hábitos pecaminosos, prejudicando a adoração ao Deus vivo. O povo respondeu bem à atitude proposta, e alguns expulsaram suas esposas pagãs, como nos diz no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 19. Note-se que o sucesso da sua missão se deveu ao fato de a boa mão de Deus estar sobre ele, e o apoio que recebeu de Artaxerxes deve-se ao facto de Deus ter tocado o seu coração, como nos diz no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 9 ao 27. Esdras e Neemias. Esdras e Neemias serviam juntos por algum tempo.
Após os acontecimentos registrados em Esdras 10, nada se sabe sobre ele até o seu reaparecimento em Neemias capítulo 8, em 446 a.C., quando leu publicamente a lei. Falando de Esdras e Neemias, é preciso dizer que há uma discussão entre os estudiosos sobre cronologia que envolve estes dois homens. Tradicionalmente, aceita-se que ele chegou a Jerusalém antes de Neemias, mas algumas interpretações modernas desafiam esta posição. Além dos detalhes textuais, como a menção de um muro em Esdras, capítulo 9, versículo 9, e a possibilidade de Artaxerxes I ser, na verdade, Artaxerxes II, em Esdras, capítulo 7, versículo 1. O principal ponto de discussão é o estado de alienação que Neemias encontrou em sua vida chegada em Jerusalém, algo que parece contradizer as reformas de Esdras e a sua presença ali. É claro que os problemas que Neemias encontrou, especialmente em relação à imoralidade, não teria acontecido se Esdras estivesse em Jerusalém. Contudo, o livro de Esdras e Neemias favorece a posição que Neemias realmente alcançou depois dele. A solução mais provável para esta questão é que Esdras poderia ficar temporariamente em Jerusalém e depois retornar à corte persa, algo semelhante ao que aconteceu com o próprio Neemias. Neemias, capítulo 13, versículo 6. Se for assim, então, regressou a Jerusalém, onde participou com Neemias em mais reformas. Quanto à menção de um muro em Esdras, capítulo 9, versículo 9, é perfeitamente aceitável que se trate de linguagem figurada, referindo-se à proteção dada aos judeus que retornavam do exílio babilônico. Além disso, o uso de ilustração já começa no versículo anterior, o 8, quando a confusão com o nome do rei persa não é realmente nenhuma evidência que apoie esta hipótese. Assim, o melhor palpite da cronologia deste período é que Esdras chegou a Jerusalém em 458 a.C. e Neemias em 445 a.C. E é possível que ele tenha sido contemporâneo, pelo menos por algum tempo, do profeta Malaquias. Qual a importância de Esdras? Esdras é conhecido como um homem que desempenhou um papel editorial muito importante em partes das escrituras do Antigo Testamento. É importante notar aqui que, originalmente, os livros de Esdras e Neemias constituem uma única obra, e embora o seu autor, na sua forma final, seja desconhecido, a tradição nomeada Esdras como autor principal desta obra, no sentido de que o maior dos textos presentes no grupo Esdras e Neemias foram escritos por ele. Por causa de sua inegável habilidade literária, a tradição judaica tem Esdras em alta estima, especialmente considerando que ele foi o principal autor de 1ª e 2ª Crônicas. No entanto, não há nenhuma evidência conclusiva das escrituras ou mesmo na história que apoie que Esdras tenha sido autor dos livros de crônicas. E também há características que sugerem algumas diferenças entre os livros de crônicas e Neemias. Independentemente disso, é perfeitamente possível que Esdras tenha contribuído de alguma forma para a composição das crônicas. Sem dúvida, a liderança espiritual que exerceu no pós-exílio foi muito importante, na medida em que alguns os consideravam fundador do judaísmo ou pelo menos o maior influenciador da resistência e o apego à tradição diante da evasão do helenismo. Quando falamos sobre quem foi Esdras, devemos mencionar também que outros 2 personagens bíblicos têm esse nome. Ambos também eram sacerdotes e são mencionados no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 1 e capítulo 13, versículo 33. Como já foi dito anteriormente, quando Esdras voltou, descobriu que o povo estava desobedecendo a Deus. Muitos homens casaram-se com mulheres estrangeiras de outras religiões.
No passado, este era o problema que levava as pessoas à idolatria, resultando na condenação de Deus. Portanto, Esdras humilhou-se e orou a Deus, confessando os pecados do seu povo. Então Esdras chamou todo o povo para confessar os seus pecados. A comunidade decidiu dedicar-se inteiramente a Deus. E os homens que se casaram com as mulheres estrangeiras foram convidados a separar-se delas. Esdras também foi contemporâneo de Neemias, que organizou a reconstrução do muro de Jerusalém. Terminada a construção, Esdras, que era sacerdote, reuniu o povo e leu a lei de Deus. Durante um dia inteiro, ele ensinou a lei e a explicou ao povo. Neemias, capítulo 8, versículo 2 e 3. No final, todos perceberam que haviam se perdido e precisavam se dedicar a Deus. Então, o povo confessou o seu pecado e fez uma aliança com Deus para seguir a sua lei. Eles se dedicaram a Deus e abandonaram a idolatria. Graças ao trabalho de Esdras e Neemias, o povo judeu não voltou aos pecados do passado.